No próximo capítulo da novela Vale Tudo, o clima vai esquentar dentro e fora da mansão Reutemann. Maria de Fátima será colocada contra a parede por Odete. A empresária não perdoa. Quer bancar a subcelebridade? Então vá morar em pensão com banheiro coletivo. Dispara, exigindo que a nora delete imediatamente os perfis. Em outra frente, Odete se aproxima ainda mais de Mário Sérgio, o publicitário sedutor que agora não é apenas cúmplice de seus planos, mas também seu amante. A dupla segue tramando contra Raquel e a Paladar, e a Megera o convoca para uma nova ofensiva: destruir a empresa de vez antes que ganhe espaço no mercado. E não para por aí. Maria de Fátima joga pesado ao revelar a César que pretende engravidar de Afonso. Se ele não me aceitar como mulher, vai me engolir como mãe do filho dele, diz ela, deixando claro que a guerra por status e poder está longe de acabar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Walter se abre com César, confessando estar se sentindo excluído por Odete. Ela não me ouve mais, parece confiar mais naquele publicitário do que em mim. O que ele não imagina é que Mário Sérgio já conquistou um espaço íntimo na vida da esposa e vai usá-lo para infiltrar Walter na Paladar como gerente de compras, sabotando a empresa por dentro. Já Afonso enfrenta uma crise. Após mais uma discussão, ele sai e acaba se embriagando. Sozinho na calçada, é encontrado por Solange, que o leva para casa. No dia seguinte, ele acorda atordoado e Maria de Fátima, cheia de desconfiança, o confronta. Onde você passou a noite, Afonso? E tem mais. Na boate, Maria de Fátima vê César com Sheila e abandona o local aos prantos, furiosa. O jogo de interesses, paixões e vingança está só começando. Afonso decide enfrentar o passado nebuloso que envolve sua esposa e a sogra. Inquieto e determinado a entender as origens da ruptura entre Fátima e Raquel, o herdeiro da TCA surge de surpresa na Paladar. Com o semblante carregado e os olhos fixos, ele pede para conversar a sós com Raquel. A empresária, embora desconfiada, o convida para entrar. Ele é direto. Eu preciso da verdade, sem meias palavras. O que aconteceu de verdade entre você e a Fátima? Raquel respira fundo. Ainda ressentida com o desprezo da filha, ela hesita por um momento, mas a sinceridade de Afonso a encoraja. Ela começa revelando que o único namorado que teve em Foz do Iguaçu jamais teve qualquer contato com Fátima, derrubando por completo a falsa história de abuso inventada pela filha para justificar a separação delas. Essa história que ela contou é absurda. Ele nem conheceu a Fátima. E se quiser, posso te dar o telefone dele. Você pode confirmar tudo, diz Raquel firme. Chocado, Afonso tenta esconder a dor. A empresária, então, vai mais fundo. Conta que foi Fátima quem vendeu a casa da família, às escondidas, usando uma procuração. Com o dinheiro da venda, fugiu para o Rio de Janeiro e recomeçou a vida, abandonando Raquel à própria sorte, sem um tostão. Eu precisei começar tudo do zero, sozinha. Fui humilhada, despejada. E ela? Ela apareceu em capa de revista, como se fosse uma vitoriosa, lamenta Raquel, com os olhos marejados. Afonso ouve tudo em silêncio. Mas é quando Raquel menciona a armação envolvendo Odete Reutemann que o rapaz perde o chão. Segundo Raquel, foi Fátima quem articulou a venda da parte de Celina na Paladar, criando um rombo nas finanças da empresa e levando a mãe à quase falência. Abalado, Afonso sai da Paladar atordoado. As palavras de Raquel ecoam em sua mente como marteladas. Ao chegar em casa, Fátima o recebe com o mesmo sorriso de sempre, tentando beijá-lo. Ele disfarça, afasta-se delicadamente e diz que está cansado. Mas por dentro, seu mundo já começou a ruir. Nos dias seguintes, o comportamento de Afonso muda sutilmente. Ele finge normalidade, mas passa a evitar toques, olhares e conversas mais profundas com a esposa. Começa a observá-la com outros olhos. O que antes era admiração vira suspeita. Ele instala câmeras em alguns cômodos, vasculha as gavetas dela, lê mensagens no celular enquanto Fátima toma banho. O triatleta, antes ingênuo e apaixonado,
se transforma em um homem desconfiado, estratégico. Enquanto isso, Fátima segue agindo como se nada estivesse acontecendo. Posta fotos nas redes sociais, exaltando a vida perfeita, exibe presentes caros que diz ter ganhado de Afonso e continua circulando entre os influenciadores como símbolo da esposa ideal. Mas o teatro está prestes a ruir. Afonso começa a montar um dossiê com tudo que descobre: movimentações bancárias suspeitas, conversas comprometedoras, fotos com Marco Aurélio e prints de mensagens trocadas entre ela e Odete. Ele também conversa com Solange, que confirma que viu Fátima com César em diversas ocasiões após o rompimento entre os dois. A traição é iminente. A decepção total. Num jantar em família, Fátima tenta seduzir o marido usando um vestido provocante. Ela se aproxima, cochicha em seu ouvido, mas Afonso recua. Não força, não hoje. Ela o encara confusa. Aconteceu alguma coisa? Não, só tô cansado, responde ele se levantando da mesa. Naquela noite, Afonso dorme no quarto de hóspedes e Fátima começa a desconfiar. No dia seguinte, ela bisbilhota o celular do marido, mas não encontra nada. Ainda assim, algo mudou. O olhar de Afonso já não tem brilho. O beijo dele perdeu o calor. Odete Reutemann, por sua vez, percebe a tensão no casamento e tenta minimizar os danos. Ela convoca Fátima para uma conversa particular e exige que a nora mantenha as aparências. Se ele está desconfiando, mude o jogo, use a gravidez, mas mantenha o casamento, ordena a empresária. Mas Fátima começa a sentir que perdeu o controle. Para piorar, Afonso se reaproxima de Raquel. Ele a convida para um café, pergunta sobre a infância de Fátima, compara relatos e vai conectando os pontos. Ele percebe que tudo foi manipulado, desde o início. O relacionamento, a imagem, o drama. Enquanto isso, Sardinha encontra Afonso na TCA e decide abrir o jogo. Eu não devia me meter, mas você precisa saber que vi a Fátima entrando num apart-hotel com César. Não foi uma vez só. Afonso engole em seco. Aquilo era a peça que faltava. Ele volta para casa decidido a confirmar com os próprios olhos. Com a ajuda de Sardinha, arma uma escuta no carro da esposa. Dias depois, houve o suficiente para ter certeza. Fátima não apenas o traiu, como também o ridicularizou diante de César. Ele é um banana, um poço de culpa, fácil de manipular, diz a influenciadora, rindo no áudio. Afonso escuta tudo em silêncio com os olhos marejados. Mas ainda assim, escolhe não confrontá-la. Decide continuar fingindo. Quer ver até onde ela irá. O jogo muda quando ele descobre que Fátima pretende engravidar para prendê-lo ainda mais ao casamento. Ele encontra testes de fertilidade escondidos e uma conversa com uma clínica de inseminação. Afonso fica em choque. A mulher que ele amava se tornou sua maior ameaça. Afonso vai deixar de ser apenas uma vítima das armações de Fátima e passará a ser o articulador silencioso de sua queda. O herdeiro dos Reutemann prepara uma reviravolta silenciosa que pode não apenas expor a esposa, mas abalar toda a estrutura da família. Nos próximos dias, Afonso passará a agir com uma frieza assustadora. Em silêncio, prepara um plano de afastamento gradual de Fátima. Mantém a fachada do marido carinhoso para o público, posa para fotos, responde aos comentários nas redes com corações e sorrisos, mas por trás das câmeras já está consultando advogados. Ele começa a recusar as investidas de Fátima com elegância calculada. Quando ela tenta seduzi-lo, ele diz estar envolvido com o trabalho, cansado por causa dos treinos ou com a cabeça cheia de decisões importantes. A influenciadora sente o clima esfriar, mas continua acreditando que pode reverter a situação com uma campanha de casal perfeito nas redes, tentando comover os seguidores e manter o status de esposa dos sonhos. Em uma dessas lives ao lado do marido, Fátima tenta fazer com que ele repita o discurso de que ela é a mulher da vida dele. Mas Afonso, com um leve sorriso e olhar enigmático, responde: às vezes, o amor da sua vida é também o seu maior engano. A frase viraliza. Os fãs do casal especulam sobre crises, mas Fátima tenta conter o estrago, alegando que foi uma fala poética.
Enquanto isso, Raquel observa de longe o filho de Odete amadurecer diante da dor. Em um novo encontro, Afonso a abraça com força e diz: "Você é tudo que a Fátima nunca foi, e tudo que ela nunca quis ser." Raquel, emocionada, apenas retribui o gesto em silêncio. Na mansão Reutemann, o clima é insustentável. Odete começa a perceber o distanciamento do filho e tenta convencê-lo a viajar com Fátima para reacender a chama. Mas Afonso, firme, recusa. Essa chama já se apagou. Fátima, desesperada, começa a desconfiar de que está sendo traída. Não com outra mulher, mas com a verdade. Ela começa a vasculhar os pertences do marido, tenta recuperar acesso às contas, aos documentos, mas tudo já foi mudado. Numa manhã, ao acordar, Fátima encontra a cama vazia. Afonso não dormiu em casa. Ela liga, manda mensagens, mas não recebe resposta. Minutos depois, entra em sua conta bancária, bloqueada. Vai até o cofre onde guardava joias e documentos, trancado. Tenta ligar para Odete, mas a sogra também não atende. É então que recebe uma mensagem curta de Afonso. "Hora da verdade. Se quiser conversar, estarei esperando na Paladar." Fátima, nervosa, corre até o endereço. Ao chegar, encontra Afonso sentado ao lado de Raquel. A empresária encara a filha com firmeza. Afonso a convida a se sentar. Pela primeira vez, Fátima sente que perdeu o controle da narrativa. "Eu sei de tudo, Maria de Fátima. De cada mentira, cada traição, cada jogada suja. E agora, chegou a sua vez de ouvir", diz ele em tom calmo, mas firme. A tensão é insuportável. Fátima tenta manter a pose, mas sua voz falha. "Isso é uma armação? Vocês estão se unindo contra mim?" "Não, Fátima, isso é só o começo do fim", retruca Afonso. Afonso vai expor ponto por ponto todas as mentiras que descobriu. O império de aparências de Maria de Fátima está prestes a ruir. E Afonso, o homem que ela achava ter em mãos, se transformará em seu maior algoz. Luciano não consegue mais conviver com o peso da culpa. O assessor, que há semanas vem agindo como espião, a mando de Odete Reutemann, decide enfim abrir o jogo com Ivan. Após tantas mentiras, vigilâncias e informações confidenciais entregues à sogra bilionária do amigo, ele se dá conta do quanto ultrapassou os limites da ética e da lealdade. E, em um momento de total sinceridade, surpreende Ivan ao fazer as malas e decidir deixar o apartamento que dividem. Tudo começa com a aparição inesperada de Odete na sala da presidência da TCA. Fria e direta, ela volta a pressionar Luciano. "Você já me entregou bons relatórios, Luciano, mas eu quero mais. Quero saber cada passo do Ivan. Com quem ele fala, o que ele planeja, aonde ele vai. E quero isso toda semana", exige a empresária, jogando um maço de dinheiro sobre a mesa. "O que houve? Sua avó ainda está doente? Tenho certeza que esse dinheiro pode ajudar", ironiza manipuladora. Luciano, no entanto, hesita. Pela primeira vez, ele não se curva ao poder de Odete. A lembrança da noite em que fotografou Ivan e Raquel, jantando juntos, o assombra. Ele se recorda de como tremeu ao clicar a câmera escondida, do arrependimento imediato ao enviar os arquivos por e-mail. Ele também se lembra do telefonema seguinte. A própria Odete, rindo ao descobrir que Raquel era a dona da Fly Food, empresa que passou a fornecer os serviços de bordo da TCA após uma concorrência supostamente transparente, mas que agora ela suspeitava ter sido manipulada. A revelação feita por Luciano à megera alimentou a fúria e o desejo de vingança de Odete. A bilionária usou a informação para encurralar Ivan, ameaçando expor o envolvimento dele com Raquel e comprometer sua posição na companhia aérea. Como uma verdadeira predadora, ela o pressionava para que largasse a ex e reatasse com Heleninha, a filha frágil e instável que ela julgava poder controlar. Luciano não aguenta mais. O peso da culpa é mais forte que qualquer chantagem. Ele chega em casa no final do dia, com o rosto abatido, os olhos vermelhos. Ivan, ao vê-lo com as malas na sala, estranha. "Que isso, Luciano? Vai viajar? Tá de mudança?" O assessor tenta conter as emoções, mas a voz embarga. "Ivan, eu tô indo embora.
Eu não mereço mais dividir esse teto com você. Eu não mereço a sua amizade, diz colocando a mochila nas costas. Ivan insiste. Mas o que foi que aconteceu, rapaz? Eu fiz alguma coisa? Tá magoado comigo? É então que Luciano desaba. Muito pelo contrário, você sempre foi um irmão para mim. Mas eu fui um traidor. Fui eu que fiz aquelas fotos suas com a Raquel. Fui eu que entreguei tudo para Dona Odete. O choque de Ivan é visível. Ele empalidece, engole seco. O silêncio pesa no ar e Luciano continua. Ela me pagou. Me ofereceu dinheiro para eu descobrir se vocês estavam juntos de novo. Eu aceitei porque minha avó tá doente. Tá internada, os remédios são caros. Mas isso não justifica. Eu fui fraco. Eu destruí sua confiança. Ivan não responde de imediato. Ele caminha até a janela, olha para fora, respira fundo. Por que tá me contando isso agora? Pergunta finalmente. Luciano responde com honestidade. Porque ela me procurou de novo. Disse que queria que eu vigiasse você em tempo integral, mandasse relatórios semanais. Disse que se eu colaborasse, ela poderia pagar o tratamento completo da minha avó. Os olhos de Luciano marejam. Mas eu não aguentei. Ivan, cada dia que passava, eu me sentia mais sujo. E você ali, confiando em mim, dividindo a casa comigo, eu não sou digno. Ivan, ao contrário do que Luciano esperava, não explode. Não grita, não bate porta. Ao invés disso, senta no sofá, pensativo. E então, com uma calma que surpreende até a si mesmo, diz: vamos fazer o seguinte. Você vai dizer para Odete que aceita o acordo, que vai continuar vigiando. E aí a gente vira o jogo. Você me passa tudo que ela disser, tudo que ela planejar. Se ela quer te transformar em espião, a gente transforma você em agente duplo. Luciano arregala os olhos. Você tá me perdoando? Pergunta incrédulo. Ivan sorri com amargura. Luciano, eu já errei muito nessa vida. Já perdi gente que eu amava por causa de orgulho. Se você tivesse continuado mentindo, aí sim a nossa amizade estaria morta. Mas você veio até mim, jogou limpo. Isso vale mais do que qualquer coisa. Luciano se aproxima e os dois se abraçam emocionados. Eu prometo, Ivan, eu vou te ajudar. A gente vai derrubar a Dona Odete juntos. Nos dias seguintes, Luciano volta a encontrar Odete, agora com um novo propósito. Ele ouve suas demandas, finge submissão. Claro, Dona Odete, vou observar tudo como antes, diz, enquanto grava em segredo a conversa com seu celular escondido no bolso. A empresária não desconfia de nada. Excelente, Luciano. Se continuar colaborando comigo, posso te oferecer algo mais do que dinheiro. Talvez um cargo de confiança. Você merece crescer dentro da TCA, afirma, convencida de que tem o assessor sob seu controle. Do outro lado, Ivan e Luciano montam um plano detalhado. Criam códigos, combinações de palavras para se comunicarem sem levantar suspeitas. Luciano passa a usar um e-mail falso para enviar os relatórios a Ivan, supostamente enviados a Odete. Tudo é cuidadosamente documentado. Cada frase da bilionária, cada ameaça velada, cada tentativa de manipular executivos da TCA a favor de seus interesses. Com o tempo, Luciano começa a registrar também as movimentações de Odete nos bastidores da companhia. Ele ouve, por exemplo, que ela planeja sabotar uma possível fusão com outra companhia aérea para manter o controle da TCA nas mãos de sua família. Também descobre que ela tem planos para desestabilizar Raquel. Pretende denunciar publicamente o contrato da Fly Food, sugerindo que houve favorecimento, mesmo sem provas reais. Ela está indo longe demais, Ivan. Ela quer acabar com a Raquel. E se puder com você também, alerta o assessor em uma das noites em que se encontram em segredo, no estacionamento do prédio da companhia. E agora? Questiona Ivan. Agora a gente continua. A gente deixa ela se sentir segura e quando for a hora certa, a gente expõe tudo. A aliança entre os dois amigos se fortalece. Luciano, aliviado por ter se libertado do peso da mentira, encontra uma nova motivação: reparar seus erros. E Ivan, cada vez mais ciente do tamanho da guerra que enfrenta contra Odete Reutemann, sabe que não está mais sozinho.
A aliança entre Ivan e Luciano se torna ainda mais sólida à medida que os dias passam. Agora, unidos por um pacto silencioso e pela dor das traições, os dois trabalham como se nada estivesse acontecendo. Cada um em seu papel habitual dentro da TCA, mas atentos a cada passo de Odete Roitman. O que a empresária desconhece é que seu espião pessoal se tornou uma bomba relógio pronta para explodir contra ela. Luciano começa a colher mais do que apenas frases soltas em reuniões. Ele passa a gravar encontros com diretores da companhia em que Odete tenta pressionar para afastarem Ivan do cargo. Em um dos registros mais comprometedores, a bilionária insinua que pode manipular dados fiscais para denunciar Raquel e desacreditar sua empresa junto à imprensa. Se a Fly Food cair, a Paladar também vai junto. Quero ver Raquel recomeçar do zero outra vez, dispara, cruel. Enquanto isso, Ivan compartilha as informações com Raquel discretamente. Eles se encontram em cafés afastados do centro, mantêm a aparência de distanciamento no trabalho, mas por trás das cortinas articulam uma verdadeira operação de defesa. Ela está jogando sujo. Se essa gravação vazar, é o fim da carreira da Odete. Mas ainda não é hora, alerta Ivan. Luciano, por sua vez, enfrenta dilemas internos. Mesmo arrependido, ainda carrega o medo de que Odete descubra sua traição. A cada novo encontro com a megera, seu estômago se revira. Mas ele sustenta a farsa, agora movido não mais pela necessidade, mas pela justiça. Em casa, a convivência entre ele e Ivan melhora a olhos vistos. A cumplicidade dos dois se fortalece, agora marcada por olhares silenciosos que dizem tudo. Certa noite, ao ver Ivan chegar cansado, Luciano prepara um jantar simples e comenta: "Sei que ainda tenho muito a fazer para compensar o que te causei, mas obrigado por não ter virado as costas." Ivan apenas ergue o copo e brinda. A verdade. E ao fim do reinado da Odete. Marco Aurélio, sempre obcecado com aparências e com a necessidade de reafirmar sua imagem de benfeitor e homem influente, decide fazer mais uma de suas manobras para impressionar. Desta vez, o alvo de sua generosidade duvidosa será a pequena Sarita, filha de Cecília e Laís. Aproveitando-se da proximidade da data de aniversário da menina, o empresário organiza uma festa surpresa de última hora, sem consultar ninguém da família. A ideia para ele é clara: causar impacto, reforçar seu papel de tio presente e, de quebra, ganhar pontos com a opinião pública e com a própria consciência. No entanto, a comemoração que ele idealiza está longe de ser o que Cecília e Laís planejavam para a filha. As duas mães tinham preparado um encontro íntimo e delicado, em clima de afeto e simplicidade, com direito a bolo de chocolate feito em casa, brigadeiros enrolados por Sarita, enfeites com recortes de papel colorido e a presença apenas de amigos próximos da pousada. A proposta era oferecer à filha um momento simbólico, pautado no carinho, na escuta e na conexão familiar. Quando Marco Aurélio aparece de surpresa na pousada, no meio da tarde, acompanhado de uma van temática, animadores fantasiados de princesas da Disney, um palhaço com malabares, um buffet completo e um bolo de 5 andares decorado com glacê importado, o contraste entre as intenções fica escancarado. O empresário, vestido de forma impecável, desce do carro sorridente, com sua habitual confiança de palco. Diante dos olhares estupefatos dos presentes, ele abre os braços e anuncia: "A festa da Sarita está salva." Os convidados ficam entre o encantamento da novidade e a perplexidade. Algumas crianças vibram com os brinquedos infláveis e a música alta. Outras, mais tímidas, se retraem diante da repentina superprodução. Cecília, ao ver a van descarregar caixas de presentes caros e enfeites reluzentes, sente um misto de revolta e de impotência. Laís, por sua vez, encara o cunhado com firmeza e tenta intervir de forma educada. "Marco, a gente não estava esperando isso." Ele, como sempre, corta a fala com um sorriso paternalista. "Mas vocês merecem mais. Sarita merece mais." Enquanto a decoração toma conta do jardim da pousada e os animadores invadem o espaço com ares de espetáculo, a sensação de deslocamento só aumenta. Leila, que chega minutos depois acompanhada de Tiago,
Percebe o clima tenso e tenta remediar a situação. Ele quis ajudar, meninas. Sei que pegou todo mundo de surpresa, mas talvez possamos aproveitar. Sugere sem grande convicção. Cecília, irritada, responde seca. Ele sempre ajuda assim, passando por cima da gente. A festa transcorre num clima ambíguo. De um lado, as crianças se divertem. Sarita, inclusive, mesmo sem compreender totalmente o desconforto das mães. Do outro, os adultos se esforçam para manter a cordialidade. Os olhares entre Cecília e Laís falam mais do que as palavras. A cada gargalhada do palhaço ou brinde feito pelos animadores, a sensação de que sua proposta íntima foi desrespeitada se intensifica. Ao final da festa, já ao entardecer, quando o bolo gigante é cortado e todos se reúnem para cantar parabéns, é Sarita quem dá a resposta mais contundente. Com seu jeito doce e espontâneo, ela agradece ao tio, mas solta com naturalidade. Eu amei, mas não precisava, tio. A gente já tinha feito tudo. Já tinha bolo, docinho, os amigos. A fala da menina é como uma flechada no ego de Marco Aurélio. O empresário tenta manter o sorriso, mas seus olhos entregam a frustração. A resposta, singela e sincera, quebra a expectativa de ser visto como o grande herói da ocasião. Pior ainda, ela evidencia o que todos ali já haviam notado, que ele agiu mais por vaidade do que por carinho genuíno. Após se despedir dos convidados, Marco Aurélio retorna para casa visivelmente irritado. Ao chegar, explode em desabafo diante de Leila e Tiago. Eu gastei R$35 mil naquela festa de emergência para Sarita não comemorar o aniversário dela. Com um bolinho deprimente e com uma bandeja com um brigadeiro de cada tamanho, que aquilo é um absurdo. A fala é recebida com silêncio desconfortável. Tiago, mais direto, rebate. Mas era isso que elas queriam. Era uma festa feita com amor. Você não perguntou, só apareceu e impôs uma coisa que ninguém pediu. Leila tenta amenizar. Marco, às vezes, é melhor escutar antes de agir. A intenção pode ter sido boa, mas você invadiu um espaço que não era seu. O clima na casa de Marco Aurélio pesa. A tentativa de se colocar como figura essencial na vida da sobrinha não apenas fracassa, como evidencia seu total despreparo emocional para lidar com os sentimentos dos outros. Ele havia apostado alto em um gesto que julgava grandioso, mas que, aos olhos de todos, e principalmente aos de Sarita, soou como uma intromissão egoísta. Dias depois, o episódio ainda repercute na pousada. Cecília confidencia a Laís. Ele acha que tudo se resolve com dinheiro. O problema é que ele não consegue perceber que o que mais falta nele é escuta. Laís concorda e completa. Talvez seja essa a tragédia do Marco. Ele compra festas, presentes, viagens, mas não consegue se fazer presente de verdade. Enquanto isso, Marco Aurélio, ressentido e sem conseguir admitir o erro, passa a criticar o ambiente da pousada, dizendo que as mães da criança estão criando Sarita num mundo paralelo, que ninguém valoriza quem tem visão de futuro e que não se pode querer criar uma criança com brigadeiro artesanal e livro de poesia. A fala, dita em tom irônico durante uma reunião da família Reutemann, provoca reações variadas. Alguns fingem não ouvir, e Odete, sempre atenta, percebe ali mais uma oportunidade de manipular os conflitos em prol dos próprios interesses. O fracasso da festa deixa Marco Aurélio mais determinado a reforçar sua imagem pública, agora com novas ações de marketing social para compensar o erro. Uma estratégia que será vista por muitos como mais um gesto vazio. Ele organiza, então, um mutirão de brinquedos para doação em comunidades carentes e exige que a imprensa compareça, deixando claro que sua motivação segue sendo a visibilidade e não a empatia. Enquanto isso, Sarita volta à sua rotina simples, entre as brincadeiras na pousada e as conversas no jardim com Cecília e Laís. Ela comenta com inocência. O bolo da mamãe estava mais gostoso que o da festa do tio, né? A frase ouvida por uma vizinha corre pelos corredores da pousada e logo chega aos ouvidos de Leila, que não resiste à gargalhada. Essa menina ainda vai ensinar muita coisa para esse mundo, diz ela pensativa. Tiago viverá um momento dramático. Após mais uma recaída de Heleninha,
O adolescente se desesperará ao ver a mãe bebendo uísque e tentará, aos prantos, tirar a garrafa de suas mãos. O confronto entre os dois tomará contornos cada vez mais agressivos. Gritos, lágrimas e palavras dolorosas serão trocadas. Heleninha, embriagada, tentará se justificar, dizendo que só precisava de um gole para esquecer os problemas. Tiago, já cansado de promessas vazias, a confrontará duramente, acusando-a de não se importar com ele e de colocar o álcool acima da própria maternidade. Tomado por uma mistura de raiva, frustração e desespero, o adolescente terá uma atitude impulsiva e começará a beber também. Ele abrirá outra garrafa, desafiará a mãe com ironia e acabará se descontrolando completamente. Mesmo tonto e alterado, decidirá sair de casa no meio da noite, ignorando os apelos da mãe. Cambaleante, Tiago vagará sozinho pelas ruas do Rio de Janeiro, vulnerável e desprotegido. O que pareceria apenas mais uma crise familiar, mais um capítulo triste na convivência conturbada entre mãe e filho, terminará em tragédia. Perdido nos arredores de um bairro perigoso, Tiago será abordado por dois criminosos que notarão seu estado de embriaguez. Sem chance de se defender, será violentamente agredido e assaltado. Os marginais roubarão seu celular, carteira e ainda o deixarão inconsciente após a surra. Horas depois, um morador em situação de rua encontrará o jovem desacordado e acionará uma ambulância. Tiago será levado às pressas para o hospital mais próximo, com ferimentos no rosto, costelas quebradas e sinais de hipotermia. Enquanto isso, Heleninha, sem saber do paradeiro do filho, entrará em completo colapso. Ela ligará para conhecidos, baterá à porta de vizinhos e só terá notícias quando a polícia a localizar e informar que Tiago foi internado após um espancamento brutal. A sequência marcará mais um ponto de ruptura profunda na relação entre mãe e filho. Heleninha, dominada por um sentimento avassalador de culpa, se dará conta do quanto o alcoolismo destruiu sua família. Ela passará horas no hospital, esperando por notícias do estado de saúde de Tiago, que passará por exames e será sedado na UTI. Chorando ao lado do leito, a artista plástica pedirá perdão ao filho, mesmo sem saber se ele pode ouvi-la. Ela prometerá, mais uma vez, mudar de vida, mas agora motivada pelo desespero e pela iminência da perda definitiva. Enquanto isso, o público acompanhará o crescimento do arrependimento de Heleninha, que se misturará com o julgamento impiedoso da sociedade e da própria família. Odete Reutemann, ao saber do escândalo, tentará lidar com a situação de forma fria e calculista. Para ela, o mais importante será proteger a reputação da família Reutemann. Tentará convencer Heleninha a se afastar da imprensa e manter o incidente em sigilo absoluto. Já basta a vergonha que você nos fez passar, Heleninha. Isso não pode virar manchete, dirá Odete, implacável. O episódio também despertará uma nova camada de conflitos familiares. Marco Aurélio ficará devastado ao saber do que aconteceu com o filho e fará duras críticas. Odete, por outro lado, tentará manipular a narrativa, minimizando o papel da filha na tragédia, enquanto alfineta Ivan por ter abandonado a família. Você também lavou as mãos, Marco Aurélio. Não me venha agora pagar de pai exemplar, disparará a vilã. Mesmo fragilizada, Heleninha não conseguirá ignorar o peso das acusações. A visita ao hospital a transformará. Pela primeira vez, enxergará o fundo do poço com clareza absoluta. O corpo machucado de Tiago, os aparelhos, os hematomas, tudo será como um espelho de sua destruição interior. A personagem de Paola Oliveira terá cenas fortes em que, completamente despida de vaidade ou defesas emocionais, chora copiosamente e encara a realidade sem filtros. As cenas se intensificarão quando Heleninha, dilacerada, procura uma sala de reuniões dos Alcoólicos Anônimos pela primeira vez desde que começou a negar a gravidade da sua doença. A entrada no local será silenciosa, mas carregada de simbolismo. Ela se sentará no fundo da sala, ouve os relatos de outros dependentes e, pela primeira vez, não tentará se esconder atrás do sobrenome ou da fama. Apenas ouvirá. E depois, com a voz trêmula, pedirá para falar. Meu nome é Helena Reutemann e eu sou alcoólatra.
Essa virada emocional será apenas o começo de um novo arco dramático. Ao mesmo tempo em que enfrenta os fantasmas do passado e as feridas ainda abertas com o filho, Heleninha terá que lidar com a pressão de Odete, que não aceitará ver a filha se expondo como uma qualquer. A vilã fará de tudo para impedir que Heleninha continue no grupo de apoio. Inclusive, oferecerá uma internação discreta em uma clínica de luxo na Europa. Não é questão de tratamento, é de dignidade. Você é uma Reutemann, comporta-se como tal, dirá em tom autoritário. Mas Heleninha, abalada e ao mesmo tempo fortalecida pelo choque de realidade, começará a resistir. Enfrentará a mãe, ainda de forma tímida, e demonstrará que pela primeira vez está tentando fazer algo não para os outros, mas por si mesma e por Tiago. Se eu tiver alguma chance de reconstruir minha vida com meu filho, ela começa aqui. E não é em Paris, em clínica de spa, que eu vou encontrá-la, afirmará com determinação crescente. Durante os capítulos seguintes, a recuperação de Tiago será lenta. Ele terá momentos de lucidez e medo, especialmente ao perceber o quanto esteve perto da morte. Sua relação com Heleninha continuará abalada, mas dará sinais de reaproximação em cenas emocionantes, em que o jovem, deitado na cama do hospital, olha para a mãe e diz: "Eu só queria que você tivesse lutado por mim antes disso." As palavras ditas com sinceridade e dor atingirão Heleninha como facadas, mas ela aceitará o julgamento do filho sem protestar. Enquanto isso, o episódio se espalhará pelas colunas sociais e blogs de fofoca, apesar dos esforços de Odete para silenciar a imprensa. A repercussão será inevitável, e o nome dos Reutemann mais uma vez estará envolvido em escândalo. Heleninha será perseguida por jornalistas na porta do hospital, o que a deixará ainda mais fragilizada. A personagem chegará ao seu limite emocional quando uma manchete sensacionalista a chamar de mãe negligente e ex-socialite em decadência. Neste novo contexto, Heleninha buscará apoio não apenas no AA, mas também entre pessoas fora do seu círculo social tradicional. A convivência com os demais membros do grupo de apoio revelará novos horizontes, perspectivas diferentes e a ajudará a enxergar que sua luta é mais comum do que imaginava. Ela se emocionará com relatos de outras mães, pais, filhos e filhas que, como ela, perderam tudo para o vício, mas tentam recomeçar. Aos poucos, Heleninha deixará de lado os saltos altos, os jantares em lugares badalados e o verniz da elite carioca, e passará a buscar algo mais profundo, a reconciliação consigo mesma. E tudo isso acontece enquanto o estado de Tiago, ainda fragilizado, evolui lentamente, com direito a momentos de recaída, flashbacks do trauma nas ruas e um silêncio pesado em suas interações com os adultos à sua volta. Maria de Fátima será desmascarada por Sardinha em momento explosivo. Maria de Fátima verá sua máscara cair de forma dolorosa e inesperada. A vilã, que se sente intocável por ter conquistado a confiança de Afonso e manipulado quase todos ao seu redor, será surpreendida por quem ela menos imaginava. Sardinha, o produtor da Tomorrow, que até então ela julgava irrelevante. Tudo começará quando Sardinha passar a desconfiar do comportamento de Maria de Fátima nos bastidores da agência. Desde que ela se aproximou de César e passou a frequentar o estúdio com mais frequência, Sardinha notou olhares trocados, toques disfarçados e até mesmo desaparecimentos simultâneos dos dois. Sempre atento, ele decidirá ir mais a fundo. Sem contar nada a ninguém, o produtor seguirá Maria de Fátima discretamente e haverá entrar em um apart-hotel de luxo na Zona Sul. Com o carro estacionado próximo à saída de emergência, ele se esconderá em uma cafeteria do outro lado da rua e permanecerá observando. Pouco tempo depois, verá César chegar ao local com passos firmes e ansiosos. Os dois subirão juntos, e Sardinha, ainda chocado com o que acaba de ver, anotará o número do quarto. A imagem de Maria de Fátima, que ela tanto lutou para construir, começará a ruir aos olhos de Sardinha. Ela é uma farsante, pensará, indignado, e o Afonso, coitado, acreditando que tem uma esposa leal. Mais tarde, já na agência, Sardinha chamará Afonso para uma conversa séria, dizendo que precisa abrir seus olhos. "Afonso, me desculpa, mas eu tenho que te dizer uma coisa que vai te magoar. É sobre a Fátima", começará cauteloso.
O empresário, sem entender a gravidade da situação, ficará intrigado. O que tem a Fátima? É então que Sardinha jogará a bomba. Ela tá te traindo com o César. E não é coisa de agora. Eu segui os dois. Eles estão se encontrando num apart-hotel e eu tenho um endereço. Afonso ficará estático. A traição que ele sempre se recusou a ver começará a se delinear com clareza. Sardinha ainda lembrará. Você reparou que o César foi transferido para Paris na mesma época que você e a Fátima se mudaram? Isso não é coincidência. Afonso ficará abalado. A lembrança do passado recente se entrelaçará com a dor do presente. Ele passará a noite em claro, revirando na memória todos os indícios que ignorou. Na manhã seguinte, decidido a tirar tudo a limpo, ele revirará os pertences de Fátima e encontrará uma chave extra com a etiqueta 3004, o número do quarto indicado por Sardinha. No dia seguinte, ele irá ao apart-hotel sem avisar ninguém. Fingirá ser o hóspede do quarto, subirá com a chave e, ao girar a maçaneta, verá a cena que confirmará seus piores pesadelos. Fátima e César na cama, enrolados no lençol, rindo e trocando carícias como se fossem um casal apaixonado. Afonso explodirá. Em um acesso de fúria, partirá para cima de César, gritando: "Seu desgraçado!" Maria de Fátima, atônita, tentará impedir a briga enquanto tenta cobrir o corpo. O lençol escorregará e ela gritará em desespero: "Afonso, não! Me deixe explicar!" Mas o marido não ouvirá. Com o peito arfando e o coração despedaçado, ele dirá: "Explicar o quê? Que você só se aproximou de mim por interesse? Que o nosso casamento foi uma farsa? Que você se deitava com ele enquanto dizia me amar?" César, acuado, tentará sair do quarto, mas Afonso o empurrará contra a parede. "Você vai pagar por isso. Os dois vão." Maria de Fátima, tentando se recompor, chorará copiosamente, mas suas lágrimas não terão mais o poder de convencimento que ela usava tão bem. A farsa estava escancarada. Mais tarde, já em casa, Afonso pegará a mala da esposa e a jogará a escada abaixo. Gritará para quem quiser ouvir: "Ela me traiu, com o próprio modelo da agência. Essa mulher é uma fraude." Enquanto isso, Maria de Fátima tentará esconder outro segredo que começa a vir à tona: sua gravidez. Após o escândalo da traição, ela terá uma queda de pressão e será levada às pressas para o hospital por Leila, que a encontrará em prantos na rua. No hospital, o médico não terá dúvidas. Ela está grávida de quase 2 meses. Afonso, ao receber a notícia, entrará em choque. "Grávida? De mim?" perguntará. E, diante da dúvida, lançará a pergunta mais dolorosa de todas: "Quem é o pai desse filho, Fátima?" Ela, ainda de olhos marejados, gaguejará: Eu não sei." A bomba estourará de vez. A notícia da gravidez indecifrável de Fátima se espalhará rapidamente pelos corredores da TCA, e Odete Reutemann será uma das primeiras a saber. Cínica, ela comentará: "A garota conseguiu destruir o único trunfo que tinha. Agora não tem mais credibilidade, nem marido, nem futuro." Solange também ficará sabendo da traição e do escândalo, e não esconderá sua satisfação. Raquel, por sua vez, reagirá com pesar. Embora esteja magoada com a filha há muito tempo, ainda será tomada por uma profunda tristeza ao perceber que Fátima está afundando cada vez mais por conta das próprias escolhas. Afonso não perderá tempo e mandará os advogados prepararem os papéis do divórcio. Também iniciará o processo para afastar Fátima da gestão dos negócios que ela influenciava. Sardinha, por sua vez, ganhará o respeito e o reconhecimento de muitos colegas por ter tido coragem de abrir os olhos do amigo. "Você me salvou de uma vida de mentira", dirá Afonso em agradecimento. Enquanto isso, César desaparecerá misteriosamente por alguns dias, evitando qualquer exposição. Mas rumores surgirão de que ele estaria preparando uma viagem internacional às escondidas, talvez com a ajuda de Marco Aurélio. A tensão aumentará com a possibilidade de fuga, e Afonso prometerá processar o modelo por assédio, traição profissional e moral. Maria de Fátima, agora sozinha, terá que enfrentar não apenas a desilusão de um casamento arruinado, mas também a pressão pública, os rumores da mídia
e os julgamentos de todos ao redor. Ela tentará manter alguma pose nas redes sociais, mas os seguidores logo perceberão que há algo de errado. Muitos comentarão com ironia: cadê o casal perfeito? Sumiu? Internamente, ela começará a entrar em colapso emocional. Trancada no antigo apartamento onde viveu com César às escondidas, passará dias sem sair. Desesperada, pensará em procurar Raquel para pedir ajuda, mas hesitará ao lembrar de tudo o que disse à mãe no passado. Com o tempo, novas peças desse quebra-cabeça virão à tona. Sardinha, que não parará de investigar, encontrará provas de que César já havia se relacionado com Fátima muito antes da transferência para Paris. Ele entregará essas informações a Afonso, que as usará em juízo. Enquanto isso, Raquel receberá uma carta anônima com fotos que mostram Fátima e César juntos em Paris, antes mesmo do casamento com Afonso. As imagens, tiradas em um restaurante francês, confirmarão a narrativa de Sardinha e selarão o destino da vilã. Olavo tentará convencer César a assumir a paternidade do filho, caso ele realmente seja o pai, e usará isso para manter controle sobre ele. Mas César não estará disposto a assumir responsabilidade nenhuma, nem pelo filho, nem pelo escândalo. A trama ainda se intensificará com o surgimento de uma antiga amante de César, que trará mais revelações comprometedoras sobre a conduta do modelo. Afonso, por sua vez, pensará em fazer um exame de DNA assim que a criança nascer, mas deixará claro que, mesmo que o filho seja dele, não quer mais Maria de Fátima por perto. E enquanto a vilã se afunda em suas mentiras, o público acompanhará sua derrocada, passo a passo, até o ponto em que não restará mais nada da imagem que ela construiu. O que virá a seguir será apenas consequência direta das escolhas que ela mesma fez. Tudo isso ainda vai acontecer. Afonso descobre que Odete está envolvida com o mesmo amante que ele flagrou com Fátima na cama. A que ponto chegamos? A vida de Afonso sofrerá uma nova reviravolta. Depois de flagrar Maria de Fátima nos braços de César, o empresário decidirá colocar um ponto final em seu casamento. A dor da traição ainda estará latente, quando um segundo choque cairá sobre ele. Sua própria mãe, Odete Reutemann, também está envolvida com o mesmo homem. A revelação deixará Afonso devastado. Sempre dá para piorar, dirá ele, com a voz embargada, após confrontar a mãe. Tudo começará com uma jogada arriscada de Maria de Fátima. Sentindo que está prestes a perder tudo, inclusive a influência que mantinha sobre Afonso, ela decidirá usar uma última carta na manga. Ao descobrir por acaso que César e Odete têm se encontrado às escondidas em um flat de luxo no Leblon, a jovem correrá para contar tudo ao ex-marido. Mas sua intenção, como sempre, não será movida por arrependimento, e sim por vingança. Fátima espera que, com essa bomba, Afonso se una a ela para destruir Odete. A cena será carregada de tensão. Fátima procurará Afonso em seu escritório, com os olhos marejados, tentando simular uma vulnerabilidade que não sente de verdade. Eu não vim aqui para pedir perdão. Eu sei que errei, mas o que você precisa saber é que a sua mãe não é melhor do que eu. Ela tá com o César. Eles se encontram há meses. Ela te enganou também, Afonso. Dirá com a voz trêmula. Afonso a encarará com frieza. Você acha mesmo que denunciar minha mãe vai apagar o que você fez comigo? Vai me fazer esquecer daquela cena nojenta que eu presenciei com meus próprios olhos? Você e o César, juntos na minha casa, na minha cama. Mesmo assim, Afonso não conseguirá ignorar o que ouviu. A desconfiança vai corroê-lo por dentro. Ele decidirá averiguar por conta própria e para isso recorrerá a uma velha aliada, Celina. A tia, que sempre teve faro para os podres de Odete, revelará que também notou movimentações suspeitas da irmã. Você acha mesmo que a Odete anda saindo com aquele rapaz por causa de negócios? Provocará Celina, ao ver a inquietação do sobrinho. Ela anda mais arrumada do que nunca, e tem recebido ligações que ela não quer que ninguém escute. Se eu fosse você, prestava atenção. Determinando-se a tirar a história a limpo, Afonso procurará a mãe na mansão da família. Odete estará no jardim, quando o filho se aproximará em silêncio. Sem rodeios, ele disparará. É verdade? Você está se encontrando com o César?
O mesmo César que destruiu meu casamento? Odete, visivelmente incomodada com a ousadia do filho, responderá com frieza. Olha, Afonso, com quem eu me encontro ou deixo de me encontrar é um problema exclusivamente meu. Eu sou sua mãe, não sou sua amiguinha para compartilhar meus segredos íntimos com você. Afonso, chocado com a resposta, deixará escapar sua indignação. Então é verdade. Eu achei que eu não tinha como me decepcionar mais com você. Mas pelo visto, com Odete Reutemann, sempre dá para piorar. E agora a minha mãe namorando o amante da minha ex-mulher. A que ponto chegamos, hein? É até difícil comentar. Odete, impassível, ainda tentará defender-se. Você está sendo melodramático. O que houve entre você e Maria de Fátima não tem nada a ver com a minha vida. Se você se sente traído por todos, talvez o problema seja você. A frase será a gota d'água para Afonso. Ele sairá da sala em silêncio, com os punhos cerrados e o olhar perdido. A imagem dele cruzando o corredor da mansão, com o terno desabotoado e a gravata frouxa, marcará um dos momentos mais intensos da novela. A música dramática crescerá ao fundo. Nos dias seguintes, Afonso mergulhará em uma espiral de angústia. Mesmo tentando manter a rotina na empresa, seu semblante deixará claro que algo está errado. Funcionários comentarão sobre sua irritação constante. E até Celina perceberá a mudança. Afonso está desmoronando por dentro, mas não vai admitir. Enquanto isso, César se mostrará cada vez mais presente na vida de Odete. Em cenas paralelas, o público verá que o malandro está jogando um jogo perigoso, seduzindo duas ao mesmo tempo, apenas para continuar próximo ao poder e à fortuna dos Reutemann. Ele receberá ligações de Odete no meio da noite, mas logo depois será visto com Fátima em encontros secretos num hotel afastado. Essas mulheres são só degraus, meu bem, dirá ele para um amigo, rindo cinicamente ao telefone. Raquel, que acompanha os desdobramentos à distância, ficará indignada ao saber da nova traição de César, agora envolvendo até Odete. Esse homem é uma praga, uma sombra que nunca desaparece, desabafará para Ivan, que escutará em silêncio. A situação se complicará ainda mais quando Odete for flagrada com César em um restaurante sofisticado, por ninguém menos que Tiago. O neto, que sempre teve uma admiração genuína pela avó, não conseguirá esconder a decepção ao vê-la em clima íntimo com o homem que arruinou a vida do tio. Eu vi vocês dois, vovó, e olha, eu nem sei o que dizer, dirá Tiago de olhos marejados. Odete tentará minimizar. Não seja tão sensível, Tiago. A vida é feita de escolhas e, às vezes, escolhas são pragmáticas. A indignação de Tiago o levará a procurar Afonso para contar tudo. O empresário, já devastado, apenas escutará em silêncio e murmurará: obrigado por me contar. Mas isso só confirma o que eu já sabia. Ela não tem limites. Ao mesmo tempo, Fátima tentará se reaproximar de Afonso, usando a mágoa compartilhada como ponte. Ela acreditará que agora que ambos foram traídos por César, existe uma chance de reconciliação. A gente podia recomeçar, você e eu, esquecer tudo e unir forças. Eu fui enganada, Afonso, assim como você. Mas Afonso será categórico. Você não foi enganada. Você escolheu o César. Você traiu, mentiu, humilhou, e agora, só porque ele também te deu as costas, quer fingir que somos aliados? Não, Fátima. Eu aprendi. E aprendi da pior forma possível. Essa série de revelações colocará Afonso em um impasse emocional profundo. Entre a traição da mulher e a cumplicidade amorosa da mãe com o mesmo homem, ele sentirá que perdeu todas as referências familiares. É como se o chão tivesse sumido, comentará com Celina, num momento de rara vulnerabilidade. E o pior, eu sinto que ainda tem mais por vir. Celina, por sua vez, começará a desconfiar de que César não é apenas um manipulador oportunista. Ela vasculhará registros da TCA, cruzará datas e perceberá que César pode estar envolvido em esquemas que comprometem até mesmo a integridade da empresa. Se esse homem está tão próximo da Odete, não é só por prazer, é por poder, dirá ela, determinada a investigar mais a fundo. Enquanto isso, a relação entre Odete e César também começará a ruir. A vilã, inicialmente convencida de que estava no controle, começará a notar inconsistências no comportamento do amante.
Você está me escondendo alguma coisa? Perguntará, com um olhar penetrante. César fingirá surpresa, mas a máscara começará a cair. Enquanto os dias avançam, Afonso continuará tentando manter a compostura nos negócios, mas sua dor pessoal será evidente. O olhar antes confiante se tornará disperso, as decisões começarão a sair precipitadas, e até mesmo os conselheiros da TCA começarão a comentar sobre sua instabilidade emocional. É nesse clima de tensão que uma nova peça surgirá no tabuleiro. Celina encontrará um antigo extrato bancário que liga César a uma transferência vultosa feita por uma empresa fantasma que está em nome de um dos braços direitos de Odete. Isso aqui não é apenas um caso amoroso. Isso aqui é corrupção. E das grandes, comentará apavorada ao mostrar o documento a Ivan. Ivan, por sua vez, procurará Raquel para discutir a descoberta. A cozinheira ficará abalada ao saber que César não apenas destruiu famílias, mas que também pode estar infiltrado nas finanças da TCA. Agora tudo faz sentido. Ele nunca foi só um conquistador barato. Ele sempre teve um plano, dirá, apertando os punhos sobre a bancada do restaurante. Paralelamente, Maria de Fátima, percebendo que está perdendo espaço, até mesmo dentro dos esquemas de César, começará a agir por conta própria. Ela tentará seduzir um diretor da TCA para obter documentos comprometedores, mas será flagrada por Tiago. O rapaz a enfrentará no corredor da empresa. Você já destruiu meu tio. Agora quer fazer o mesmo com a TCA? Até onde você vai, Maria de Fátima? Nesse momento, Fátima soltará sem pensar. A culpa é de vocês que me tiraram tudo. Vocês me deixaram sem alternativa.